Fala pra gente, assim, algo que você já algum erro, alguma coisa, um equívoco, alguma coisa que aconteceu ali no meio do caminho e que serviu de lição, que de repente você aprendeu e que a galera pode tirar isso aí como aprendizado. Bacana, legal. Todo mundo que começa, né, passa por muitas dificuldades, né? A verdade é essa, como eu falo no quesito aí de empreender, né? Primeiro porque não fomos criados para isso, né? Não fomos educados para isso, né? O nosso sistema de ensino ele é baseado em te fornecer conteúdo para em algum momento da sua vida você ser avaliado através desse conteúdo que você aprendeu, ser classificado e te gerar um posicionamento para você entrar numa outra instituição para continuar aprendendo uma coisa que também existe uma discrepância muito grande da academia que você vai aprender para o mercado que você vai encontrar. Então essa é a nossa realidade, né? Isso é fato aí e tal. E aí quando Muito você criticado. se encontra como o empresário, dono do seu próprio negócio, é muito comum você passar por dificuldades, né? E muitas vezes o empresário, às vezes ele está tendo um sucesso ali inicial, ou ele já está numa fase um pouco mais avançada, que ele já tem um tipo de sucesso, mas isso não significa que ele não passa dificuldade. Né, que ele não tem, às vezes, uma dor ali financeira. Às vezes o negócio dele é muito bem sucedido operacionalmente, mas ele não vê o dinheiro aparecer. E às vezes o problema não está na operação, é uma gestão financeira errada, um Tributário, investimento feito enquadramento errado, tributário é o diferente tributário já. não está legal tal. E trazendo aí para o exemplo que você me pediu, né, e eu acho que isso acontece com muitas pessoas, não é uma questão, às vezes, de arrogância, prepotência, mas é de achar que ou as coisas vão se resolver ou que você vai aprender e resolver aquilo sozinho, muitas vezes sem buscar uma ajuda. Né? E quando a gente fala em buscar ajuda, talvez a primeira visão que a gente tenha seja de contratar uma consultoria cara, de buscar uma solução externa cara, tal. E às vezes não é isso. Né? Às vezes a ajuda é sentar com um amigo que também tem um negócio um pouco mais experiente e se abrir um pouco e contar um pouco dos seus problemas e absorver um pouco de conteúdo de quem já passou por aquilo, tal. Na minha história particular aí como empreendedor, a percepção que eu tenho hoje é que talvez eu tenha demorado um pouco para pedir ajuda. Né? Eu talvez no início tenha batido muito cabeça com coisas que talvez se eu tivesse essa percepção de hoje lá naquela época, eu teria conseguido vencer alguns obstáculos que eu venci de uma forma muito mais leve, muito mais fácil. Né? Acho que quando a gente fala em buscar ajuda, no nosso caso, a GPME ela tem realmente um papel muito importante na guinada que deu para as nossas vidas profissionais e pessoais. Né? Eu sou extremamente grato ali pelo trabalho que eles realizaram com a gente, que realizam até hoje. E eu vejo que isso muitas vezes é uma dor de todo mundo. Né? Assim, você está ali, às vezes, passando uma dificuldade, seja por vergonha de levar um assunto, seja por, eu vou abrir o meu financeiro, e aí? Aonde essa informação do chega, orgulho, tal, um pouco de ego, orgulho, um pouco de ego e tal, e no negócio isso não pode ter peso. Né? A verdade é que eu acho que a gente tem que ter muita humildade mesmo para entender que em qualquer dificuldade, a gente precisa de ajuda sim e a gente não tem nada a perder em buscar isso. Seja através de uma consultoria profissional, seja numa roda de amigos que você confia ali para você expor as suas dores, bate-papo que um o cara vai falar um bate-papo detalhe, vai que vai fazer a salvar. diferença para você ali e tal. Então, o conselho que eu dou é isso. Se hoje você está aí, né, passando ali alguma dificuldade no seu negócio, ou você faz um processo, mas você percebe que não está legal, mas você também não encontra forma de resolver aquilo. A relação financeira nossa com o negócio no início, ela é conturbada, porque a gente também, criticando aí a estrutura educacional,
a gente não é ensinado nem cuidar do nosso próprio dinheiro. Né? Enquanto ali um CLT, enquanto um salariado, nem essa educação a gente não tem. Isso passa ali de pai para filho, de mãe, né? De pais para filho e tal, mas você não tem uma matéria, uma educação sobre isso, quanto mais gerir a sua empresa, o que fazer com caixa, o que é, né, endividamento, até onde dá para se endividar, para alavancar, ou eu invisto, ou eu corto o custo, ou seja, então não deixa de pedir ajuda. Eu acho que é um conselho aí, acho que sai um pouquinho ali do orgulho, às vezes até da vergonha, ou até mesmo da preocupação que as consequências que vão trazer se eu me abrir um pouco para alguém. Deixa isso de lado. A consequência é melhor que cara, senta, depois que abre, né? pede ajuda, conversa, né? Procura quem você tem uma afinidade ali, ou uma facilidade de se abrir, que esteja um pouquinho à frente, ou que às vezes esteja do seu lado, mas que pode ter um insight diferente daquilo que você está tendo. Às vezes a pessoa fez simplesmente um caminho diferente isso e funcionou. Isso aí. E aí ela vai te dar uma dica. Regra, né? Isso aí. Não existe regra. Então eu acredito muito nisso, assim, e esse não é um comportamento para quem está começando. Eu acho que esse é um comportamento que vale para todas as etapas da sua vida. Né? Assim, hoje, independente de onde a gente chegou e do que a gente ainda quer construir, eu peço ajuda o tempo inteiro. Né? Eu acho que a troca, o aprendizado constante ali, ele só tem a agregar e trazer bons frutos para você. Né? Então, enfim, eu acho que é uma dica. O fato de estar talvez um pouco da minha formação de estar numa incubadora de empresas, onde a troca ali ela é muito forte. O fato da gente estar numa rede hoje, e é claro que isso traz uma segurança de você não estar sozinho. Né? Você não passa um problema sozinho mais. O problema é seu, ele provavelmente já foi vivenciado pela franqueadora e a franqueadora tem uma solução. E a própria rede também se ajuda hoje. Os franqueados são muito unidos, eles têm grupos, eles conversam, se comunicam e tal. Então, é uma cultura natural hoje essa de se ajudar. Mas quando você tem o seu próprio negócio, muitas vezes você está sozinho. Você tem ali uma contabilidade que é obrigatória e às vezes é uma forma de você se apoiar. Eu vejo muitas pessoas se apoiando numa contabilidade e não tem nada de errado nisso, mas às vezes o seu problema não é um problema contábil. E aí a contabilidade também tem limitação para conseguir te ajudar. Né? Enfim, busca ajuda. Né? Eu acho que o tempo inteiro, acho que a questão da troca ali de experiências, da troca de conhecimento e do que você já viveu, você trocar isso com as pessoas só engrandece, só, né, agrega aí ao longo do seu projeto de vida, enfim. Isso vale para um triatlon que a gente conversou quando você foi fazer, se for conversar com alguém que já fez, Sim. Quero ouvir um pouquinho, né, assim. E isso vale para o mundo empresarial, para tudo que a gente vive. Exatamente. Eu, na época, eu conversei com pessoas, conversei com você, conversei com Michel Bogli, que é um das antigas, tem podcast sobre isso. O cara tava indo para os Estados Unidos, me atendeu do aeroporto, dando dica e falando, cara, segura na bike, calma, não empolga, senão você paga o preço na corrida. E aquilo foi ficando na cabeça. E é isso, é troca de ideia. Lá dentro do BNI a gente fala muito isso, porque lá se gera relacionamentos. Então a gente acaba ficando amigos lá, né, dos outros empreendedores e essa troca é muito poderosa. Porque é aquilo que a gente acabou de falar, às vezes a pessoa fala um detalhe, uma coisa que ela te mostra que ela executa na empresa, cara, vai mudar seu jogo e resolver algo que você estava ali um tempo passando perrengue, né, cara?